Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando nós falamos de perdão, dá a impressão da gente falar chovendo molhado, né? A gente aqui já sabe tudo. Nós já sabemos tudo sobre perdão, já colocamos tudo isso em prática na nossa vida, a gente não precisa aprender mais nada. Mas não é bem assim. É por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, porque apesar do tempo decorrido, ainda necessita que a gente volte aos princípios dos rudimentos. Apesar de termos já ouvido muito a respeito disso, e talvez até algumas vezes praticar o mesmo. Algumas vezes. Nem sempre. Não a todo tempo. Na verdade, nós não temos somente muito ainda que aprender. Então, vamos lá. Nós não temos somente muito ainda que aprender, mas como a praticar e viver. Então não é só aprender. Não está faltando só aprender. E sem sombra de dúvida nenhuma, a praticar. Porque muitas vezes eu, nós temos uns pensamentos meio que igual ao do Pedro. Jesus está falando com um dos seus apóstolos, o Pedro. E aí, o Pedro, ele chegou em Jesus e: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu vou perdoar ele? Então, a maioria das vezes, os nossos pensamentos sobre perdão não são como os de Deus, mas são como os de Pedro. Muitas vezes os nossos pensamentos a respeito de uma vida vitoriosa são como os de Pedro ao olhar para Jesus e dizer que Cristo não deveria entregar a vida para ser crucificado. Então o apóstolo Pedro aqui, ele tem um pensamento sobre perdão. E talvez é o pensamento que paira sobre as nossas vidas. É aquilo que pensamos, é aquilo que de fato está dentro de nós. E nós achamos muitas vezes que nós somos muito bons demais, muito generosos. E aí o Pedro, com toda a franqueza dele, com toda a seu coração, ele chegou em Jesus e: Senhor, olha, o negócio é o seguinte, a verdade verdadeira, meus irmãos, é o seguinte: muitas vezes nós não estamos preocupados quantas vezes vamos ter que perdoar. Nós estamos preocupados, de fato, é o que o pecado do outro vai causar em mim.
quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? Então sabe qual que é o entendimento que nós temos de perdão, o perdão que o Pedro pensa aqui? Ele pensa que ele não quer perdoar muito, porque ele não quer sofrer muito o dano do pecado. Então, para ele, 7 vezes já seria o suficiente, já estaria no seu limite. Nós, de fato, não queremos sofrer o dano do alheio à nossa vida. É por isso que nós tomamos algumas escolhas erradas na nossa vida. Nós pegamos as pessoas difíceis e aí pra lá. É porque nós somos muito fáceis de lidar. É porque nós somos bons demais. Não há erro na gente. Então, como não há erro em mim, sou muito bom demais, então eu qualifico as pessoas boas e ruins, e você é muito ruim demais, então eu vou manter a distância de você, porque eu não quero sofrer por causa do seu pecado. E o pecado que você vai cometer contra mim. Então, Senhor, quero perguntar para o Senhor, quantas vezes eu terei que sofrer do pecado que o meu irmão vai cometer contra a minha vida? Porque eu não quero sofrer muito, não. Para mim, 7 já é o suficiente, já estava bom demais, já tolerei ele muito. Então, o nosso pensamento de perdão, ele vai se modelando ao pensamento do apóstolo Pedro, quando ele vai falar com Jesus. O Pedro está preocupado o quanto o pecado dos outros que vão me atingir vai me trazer dano. Então o que eu faço? Mantenha a distância. É assim que Jesus fazia dos pecadores? Garanto para você que não. Mas essa é os nossos pensamentos. Sabe por que a gente ama pouco? Porque a gente perdoa pouco. Sabe por que nós temos pouquinho amor? A educação do amor em nós? Porque a gente perdoa muito pouco, irmão. E ai da humanidade se Deus fosse algum de nós. Coitadinho. Nós não queremos sofrer o pecado alheio, que vai nos atingir, que vai nos incomodar, que vai nos ferir, que vai nos entristecer. Isso é um fato. Então qual que é a melhor solução, Senhor? 7 vezes está bom? Depois eu mantenho a distância dele? É assim que funciona? Jesus falou, não, filho. Não é assim não. Então você quer uma proteção. Você quer se proteger contra o seu próximo, seu irmão, seu parente, seu alheio. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 6. O Pedro, ele não queria estar sofrendo muito por causa do pecado alheio, que ia o atingir.
que ia atacar a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, lidando com demandas entre irmãos, e os irmãos da igreja de Corinto, eles não tinham paciência com pessoa, porque quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala que o amor é paciente com pessoa. De repente a gente tem amor por um cachorro. A gente gosta muito de um gato, mas de uma pessoa a gente não tem um pingo de paciência com ela. A paciência, lá em Coríntios 13, é com pessoa. O amor é paciente. E aqui no capítulo 6, e versículo de número 7, ele diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Por que que você não sofre a injustiça? Por que que você não sofre o dano? É porque nós estamos nos tornando uma sociedade cheia de direito. E aí o apóstolo Paulo diz assim: vocês não querem sofrer o dano. Vocês não querem sofrer a injustiça. Porque vocês estão cheios de direito. Você acha que você tem direito de fazer o que você está fazendo. E não tem. E aí o Pedro perguntou para Jesus: tá bom 7 vezes? Do restante eu expulso ele da minha vida? Por que que você não sofre o dano? Versículo 8. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano. Quem é que está praticando a injustiça, irmão? Paulo não está dizendo que são as pessoas que estão lá fora que estão fazendo isso. Paulo não está dizendo que é o frequentador do boteco que está fazendo isso. Paulo não está dizendo que é o frequentador das festas deste mundo que está fazendo isso. Não. Ele está dizendo: mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios. Aos próprios quem, irmão? Aos próprios irmãos. Que coisa interessante. Então o entendimento que nós vamos tendo de perdão é que quanto mais distante você vai ficando das pessoas, parece que você vai sofrendo menos. Dá a impressão que você vai ficar longe e todos os seus problemas vão ser resolvidos. E não é bem assim. 1 Coríntios capítulo 11. No dia mais terrível da vida de Jesus, ele fez uma coisa. Versículo 23 do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Você acha que se Jesus tivesse com medo de sofrer o dano do pecado dos seus irmãos,
ele ia fazer a ceia do Senhor. Se você acha que Jesus estava com medo de sofrer o dano pelos nossos pecados, ele caminharia de passos largos a entregar a sua vida para ir para o Calvário? Você acha que Jesus tinha algum receio de sofrer o dano por cada um dos nossos pecados cometidos contra Deus e contra a sua palavra? E de que antes mesmo que chegasse lá no Calvário, no Gólgota, ele já estava suando gotas de sangue. De tamanha angústia que ele ia sofrer. E você acha que Jesus estava com medo de sentar com os irmãos que iam fugir, com um que ia negar e o outro que ia acabar de entregar ele? Você acredita isso? Na noite em que foi traído, o apóstolo Pedro estava com o mesmo sentimento da mulher de Samaria. Os nossos pais ensinaram que o adorador tem que ir no monte, mas tinha um adorador no monte, tinha um adorador em Jerusalém. Jesus disse, nenhum deles está adorando ninguém. Enquanto eles estiverem com essa demanda, eles estão em pecado. Eles não me conhecem, eles não sabem quem eu sou. Porque se eles me conhecessem, poderia sentar um judeu, poderia sentar um samaritano do lado do outro e adorar o único Deus, porque só tem um Deus. E eles não teriam medo de estar juntos. E do que o outro podia fazer com ele. Porque a vida deles já estavam resolvidas em Deus. Na noite em que foi traído, o Pedro, Senhor, 7 vezes, tá bom? E Pedro perguntou então para Cristo, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? A pergunta, irmãos, que surge aí no nosso coração, é como é que o Pedro ia saber que o irmão pecou contra ele? É o Pedro que julgava as questões de pecado? Ô irmão, você pecou contra mim, hein? Ei, fulano. É o Pedro que era o juiz e determinava, ele ia determinar durante o dia o que o irmão fez ou deixou de fazer que pecou contra ele. Como que o Pedro saberia que o irmão pecou contra ele? O Pedro não conhece o que tem dentro do coração de uma pessoa. O Pedro não conhece o que está passando sobre a mente de uma pessoa. O Pedro não conhece as intenções do coração. Então como, dentro da sua imaginação humana e pequena, ele saberia que o irmão pecou contra ele? E aí nós podemos então pensar, é porque o irmão veio pedir perdão para ele, pastor. Então o irmão ia lá durante o dia e falava, ô Pedro, vim pedir perdão para você que eu pequei. Me perdoa. E aí o Pedro, perdoa? Mas perdoa do quê, filho? Só tinha uma maneira do Pedro descobrir que uma pessoa pecou contra ele.
Provérbios capítulo 28. Provérbios 28. Só tinha uma maneira. Só existe uma maneira. O pecado do irmão contra você não é aquilo que você imagina, o que ele disse, o que ele pensou, o que ele falou, o que ele fez. Capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, como que um irmão sabe que o outro pecou contra ele? Quando ele confessa o pecado, irmão. Então o Pedro ia precisar que se um irmão pecasse contra ele 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, o irmão ia ter que ir lá e confessar o pecado que ele cometeu. Não é o pecado que você imaginou. Não é o pecado que você pensou. Não é o pecado da dedução da sua cabeça. É o pecado que é confessado. Na verdade, irmãos, nós não pedimos perdão por pecado. Nós confessamos eles. Quando você confessa, você já está dizendo que você é um réu, confesso. Você já está dizendo que você fez, que você está errado, que você cometeu um pecado e você sabe qual foi. E quando você vai conversar com o Pedro, você vai ter que dizer para ele: Pedro, olha, é o seguinte, eu tive vontade de pegar a sua espada que você anda na cinta e dar uma espadada em você. Mas essa vontade, ela estava dentro do meu coração e ela passou pela minha cabeça. Então eu já pequei contra você. Então eu estou aqui para confessar o meu pecado. Pecado a gente confessa a ele. Sou culpado. Então o Pedro ia precisar de uma alma assim, temente a Deus demais. Que se passasse um pensamento errado pela cabeça dele, tinha que correr lá no Pedro. Pedro, ó, pensei mal de você, queria até te matar. Então eu estou confessando meu pecado. Sabe por que muitas vezes as coisas ficam enroscadas na nossa vida, irmão? Porque a gente fica encobrindo pecado. E a gente não confessa eles. Só que como a gente não vai dando ouvido a Deus, as coisas vão virando um embaraço. E se eu for confessar que eu fiz errado, eu estou diante do meu provável algoz. Eu estou diante daquele que tem a guilhotina. Primeiro Samuel, capítulo 12. Então a Bíblia nos chama a confessar os nossos pecados. Imagine o Pedro, hein? Já pensou 70 vezes 7 irmãos todo dia na porta da casa dele confessando pecado? 1 Samuel capítulo 12.
Um dia o Davi, que tinha um monte de mulher, resolveu ter mais uma. Não satisfeito em ter a mulher, ele mandou matar o marido. Aí chegou um profeta. Você percebeu que na parábola do Natã, ele não fala nem de adultério? Você percebeu disso, irmão? Você já prestou atenção na Bíblia? Você já parou para prestar atenção nas escrituras que em nenhum momento Natã falou de adultério? Ele falou do quê, irmão? De possessão. Um homem que tinha muitas ovelhas e um homem que só tinha uma. Aí quando ele contou a parábola, falou a parábola lá para o rei, e ele corria o risco de perder o pescoço. Versículo 13. Mas eu estou na referência errada, né? É 2 Samuel. Capítulo 12. Porque 1 Samuel fala de Saul. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã. Próxima palavra. Ele pediu perdão, irmão. O que ele fez, irmão? Pequei. Zangou o negócio. Então qual que é a palavrinha-chave? É ser réu, confesso. Irmão, pequei, estou fazendo errado. A palavra de Davi a Natã foi: pequei. Quem falou para ele que o Senhor o perdoou foi o profeta. Então, o que nós precisamos fazer com os nossos pecados? Confessá-los. Mesmo que isso custe muito da nossa vida. Não tem outra maneira a não ser confessá-los. Segundo Samuel, capítulo 19. Quando Davi saiu de Jerusalém, da perseguição de Absalão, um homem chamado Simei tacou pedra, chamou ele de maldito, amaldiçoou Davi, tacou poeira nele. Bem feito, o que está acontecendo com você? Você já viu aquelas pessoas, irmão, que não perdoam e quer que o outro paga? Você conhece esse tipo de gente, irmão? Quando você lê a continuação da parábola que Jesus contou, tinha um camarada lá que queria que o outro pagasse. Tem gente assim, irmão. Sabe aquela pessoa, se Deus quiser, você vai pagar. Tem muito disso. Capítulo 19, versículo 20. E aí um dia, o Absalão morreu, e aí o Davi vai voltar para o palácio. E agora? E o cara que xingou ele, amaldiçoou ele, tacou pedra nele. Sabe o que ele fez, irmão? Antes de qualquer pessoa chegar em Davi, ele saiu correndo. Ele correu para encontrar o Davi primeiro. Versículo 20. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor.
Sabe o que ele fez, irmão? Ele correu a encontrar com Davi, falou assim, ó meu senhor, eu sou aquele camarada, tá lembrado de mim? Aquele cara que tacou pedra no senhor, aquele cara que falou que o senhor é um homem de sangue, e que o senhor merecia tudo isso mesmo, que o senhor ia pagar, sou eu, e eu tô aqui para confessar o meu pecado. Do mesmo jeito que Davi não deixou os homens matar ele da primeira vez, não deixou matar da segunda. Mas agora, com uma atitude correta, ele chegou diante de Davi, e eu estou aqui para confessar. Pequei. Estou fazendo errado. Fiz errado. A Bíblia diz no Novo Testamento, nos Evangelhos de Jesus, que os homens, eles iam até João Batista confessando os seus pecados. Quando Pedro pediu 7 vezes, ele queria ter um limite. Talvez muitos de nós aqui, um dia, já pensou que chegou no seu limite. O Pedro também. O meu limite é 7 vezes, Senhor. Eu não consigo além disso. Você já parou para pensar que Deus é o único ser todo-poderoso que poderia fazer tudo para que ninguém o contrariasse? Deus é um ser todo-poderoso que tem todo o poder, toda a autoridade para fazer com que qualquer ser humano não o contrariasse. E mesmo na nossa desobediência, mesmo maltratando a Deus, Ele não muda o seu amor e a sua fidelidade para conosco. Apesar de tudo isso. Uma coisa bem interessante, irmão. Uma pessoa que não perdoa e não tem a prática do perdão é uma alma que é contra a cruz de Cristo. A pessoa não faz nem ideia quando ele diz assim, eu não perdoo. Ele não faz nem ideia do que ele está falando. Ele é contra a cruz de Cristo. Porque foi na cruz de Cristo que todas as nossas dívidas foram o quê? Pagas. Quando você diz que não perdoa, você está tentando anular a cruz de Cristo e dizendo que todas as pessoas que Cristo perdoou foi em vão. Porque Cristo despojou todas as potestades e autoridades na cruz e cravou toda a nossa dívida na sua cruz. 1 João capítulo 3. Então Pedro está lá. Quantas vezes, Senhor? 7, tá bom?
1 João, capítulo 3. E versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A pergunta é, irmão, qual prática que você tem? Mas pastor, a pessoa insiste em pecar contra mim. Ah, é? E qual que é a prática que deveria ser sua, irmão? Se tem uma prática do pecado, tem que ter uma prática do quê, irmão? Do perdão. Então qual que é a minha prática, irmão? Aquele que é justo pratica a justiça. Então ele nunca vai ter problema de praticar o perdão. Seja ele 7 ou 70 vezes 7. Porque isso vai fazer parte da sua vida. Vai dizer quem você é. Quando Jesus olhou para o Pedro e disse assim, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Qual outro lugar da Bíblia foi mencionado essa soma, irmãos? Qual outro lugar das Escrituras foi mencionado essa soma? Livro de Gênesis, capítulo 4. Jesus diz assim, não, Pedro, 70 vezes 7. Gênesis capítulo 4. E quem falou ela? Um assassino. O nome dele é Lameque. Ele é um assassino. Capítulo 4, versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará vingança de Caim? 7 vezes, se alguém tentar matar Caim, será amaldiçoado? De Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, meus irmãos, um assassino. Sabe o que ele falou? Se vão tomar vingança de Caim 7 vezes, mas de mim, Lameque, 70 vezes 7, porque eu não quero perdoar ninguém. O que eu quero é vingança. Perdão é justiça e não vingança. Quem quer vingança não quer perdoar ninguém. Um homem como Lameque, da descendência de Caim, é um homem, é um assassino. E a única coisa que ele tem dentro do seu coração é vingança contra as pessoas. Eu matei o menino porque ele me pisou. E o que muitas vezes está dentro do coração das pessoas são aquilo que está dentro do coração do Lameque. Vingança. E aí quando Jesus vem no Novo Testamento, o Pedro faz aquela perguntinha mágica. E aí Jesus diz 70 vezes 7, porque agora, Pedro,
Agora você é um filho de Deus. Agora você tem uma natureza de um filho de Deus. E a natureza de um filho de Deus está disposta a 70 vezes 7 perdoar o seu irmão e não ter uma vingança contra ele. Se você preferir, se afogue nas suas vinganças, se afogue nela. Vai se afogar num balde d'água. Precisa de muito, não. Talvez você é como a pessoa da parábola. Eu quero que ele pague. Sendo que você não pode pagar nada. Nem você, nem ninguém. Agora você é um filho de Deus, Pedro. E como um filho de Deus, você está pronto agora para perdoar o seu irmão 70 vezes 7, porque é o número da perfeição e do absoluto. Você não é Lameque. Você é um filho de Deus. Mateus capítulo 9. E como filho de Deus, você deveria ser como tal. Mateus capítulo 9. Versículo 6. A maioria das pessoas acha que o poder de Deus é quando Jesus faz milagre. Ele cura o paralítico, dá vista aos cegos, faz o mudo falar, o surdo ouvir. Mas o poder de Deus não se revela nessas coisas, irmãos. O poder de Deus se revela no versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O milagre só foi para mostrar que Jesus, o poder de Deus, se revela no perdão. Não é em um milagre. Porque milagre Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Seja ela crente ou não. A primeira coisa que a Trindade fez, irmão, foi perdoar. Sabe a primeira coisa que fez o Pai, o Filho e o Espírito? Perdoar. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 16. Preste muita atenção na palavra de Deus. Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros, para seres
O que, irmão? Curado. Confessar pecado, perdoar os pecados, traz cura para a nossa vida. Você vai deixar de ser um ressentido, um amargo, um profeta da desgraça. Eu não falei que era assim. Sabe, o profeta da desgraça? Porque tudo que você vai ter dentro de você vai ser isso. Eu não disse. Olha, confessar pecado, perdoar o pecado, Tiago diz, cura a nossa vida. Você quer ficar curado na sua vida? Confesse o pecado. Perdoa o pecado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem confessa e perdoa, ele tem uma cura de Deus. O seu dia vai ser melhor. Os remédios para dor da boca do estômago vai até parar de comprar na farmácia. Os remédios para as incessantes dores de cabeça. A palavra de Deus diz que ela cura. Quem confessa o pecado, quem perdoa o pecado. Você tem um cartão de débito e crédito, não é? Sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos achando que nós temos muito crédito. E esquecemos que a gente tem um débito que não se paga. A gente está esquecendo que a gente tem débito. Por isso que a gente não consegue tratar o nosso semelhante. Em nome de Jesus, confessar pecado, perdoar os pecados, cura, sara a nossa vida. Por isso que o Pedro precisou contar toda aquela parábolazinha do credor incompassivo para ele. Porque ele achava que ele era justo, generoso, bondoso. E ele não era. Aí a hora que você tiver um tempinho, lê a parábolazinha. Você vai descobrir umas palavrinhas lá. Não quis. Não quis. Isso é fantástico, irmão. É só Deus mesmo. Me paga. Você vai descobrir essas palavrezinhas lá. E lá também tem o atormentador, que atormenta a sua vida, porque você não confessa e não perdoa, você vive atormentado. Tormento sem fim. A palavra de Deus vai trazer cura para a nossa vida.
salvação para a nossa alma. O poder de Deus se revela em perdoar. O amor de Deus se encontra em confessar o pecado.